segundo domingo da Páscoa, Papa João Paulo II, Santo João Paulo II, nos colocou o domingo da misericórdia. Lembramos Santa Faustina, que recebeu esse comunicado do Senhor, do Cristo misericordioso, que quer abrir o seu coração para acolher a todos. Irmãos e irmãs, é o que mais precisamos. Misericórdia de Deus, no mundo que ainda não o descobriu, o mundo que ainda não acredita nele, não vive os seus ensinamentos. Neste tempo pascal, os textos que nos são dados no Evangelho, principalmente, fala do Cristo que aparece aos seus apóstolos, do Cristo que se manifesta vivo, ressuscitado. Ele vai firmando a sua presença misteriosa, mas real. Aonde encontramos o Cristo ressuscitado? O Cristo ressuscitado não é o Cristo físico que se move, o Cristo da cruz que retomou a vida física, mas é o Cristo glorioso. É o Cristo que não morre mais. É o Cristo que está em todos os lugares. A sua presença não é vista, mas é sentida no coração, na alma, para aqueles que têm fé. Então, esse tempo é o tempo de reafirmarmos a nossa fé nesse Cristo que verdadeiramente está vivo. Na tarde daquele mesmo dia começa o Evangelho de hoje. Que dia que é esse? É o dia da Páscoa, é o dia da ressurreição. De manhã, o Cristo já havia se manifestado, deixando o túmulo vazio. Os apóstolos e as mulheres viram que ele não estava lá. Mas se ele não está lá, poderiam ter roubado o corpo. Aonde ele está? Então Cristo vai se mostrando. Na tarde daquele mesmo dia, estando fechadas as portas, Jesus entra. Então veja, ele não está mais sujeito às leis físicas. Ele não tem um corpo como o nosso. Ele pode estar em todos os lugares. E ali ele se coloca no meio dos apóstolos que estão trancados, com medo dos judeus, apavorados certamente, desanimados. Esta comunidade que deve levar à frente a obra de Jesus precisa ser reconstruída. Daquele jeito não dava. O que eles iam anunciar? Com aquela tristeza. Que vitória eles iam falar? O máximo poderiam ter dito que Jesus foi crucificado, morreu, coitado. Mataram Jesus. Ele falava coisas tão bonitas, mas não teve jeito, acabaram com ele e está tudo por aí. O máximo que podiam falar é isso. Mas aquela comunidade seria a igreja que estava se formando para poder anunciar o Cristo vivo, a sua vitória. Por isso precisavam ser transformados. A paz esteja com vocês. Jesus, nesse texto, por 3 vezes deseja a paz. É a plenitude daquilo que Deus quer para nós. A paz é o próprio Cristo vencedor. Esta é a paz que o mundo precisa. Não de vencer uma guerra. É a paz da vitória sobre o mal, sobre o pecado. Essa é a verdadeira paz. E o Cristo deseja essa paz. Era o que eles precisavam, é o que nós precisamos, desta paz. Cristo mostra o seu lado. Vejam aqui. É o Cristo crucificado, é o mesmo Jesus. Irmãos e irmãs, não é um fantasma, não é um outro, não é alguém que estava se fazendo passar por ele. É o mesmo Jesus. Por isso ele diz, vejam minhas mãos, os meus lados. Sou eu que estava na cruz.
agora está ali. Depois de ter se identificado como o mesmo Cristo, Ele sopra sobre eles. É o sopro do Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Quem vai reconstituir vocês é o Espírito Santo de Deus. Quem vai trazer para vocês toda a verdade do Cristo é o Espírito Santo. Não era a inteligência deles, não era a capacidade deles. Eles não teriam nada, como nenhum de nós temos. Anunciar o Cristo vivo ressuscitado é pela força do Espírito Santo. Nós não temos essa capacidade. É o Espírito que age em nós para proclamar e viver esta verdade. Receba esse Espírito Santo, o sopro recreativo. Eles serão novas criaturas. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. Esta é a missão da igreja. Jesus os envia como o Pai os enviou. Envia para combater o mal, o pecado. Mas de que forma? Na guerra, na luta, na morte? Não, ao contrário, como Cristo combateu, fazendo o bem, entregando a sua vida. É assim que combatemos o mal, não é ao nosso modo. Não é com armas que combatemos o mal. Não é com outro mal que combatemos o mal, mas é com o bem. Cristo viveu assim. O pecado é a desgraça do mundo. O pecado levou Jesus à morte. O pecado continua levando as pessoas ao sofrimento, à dor, à morte. Irmãos e irmãs, não nos cansamos de nos surpreender com a maldade do mundo, não é? Não nos cansamos, é uma atrás da outra, é uma coisa pior do que a outra. Não é assim que nos sentimos? Quando achamos que uma coisa não poderia ser superada na sua maldade, eis que vem uma pior. É a capacidade destrutiva do ser humano, que não tem Deus, que não tem a fé em Jesus, que não teme a Deus, né? É o pecado que precisa ser tirado, que precisa ser combatido. Essa é a missão da igreja, nossa missão. O Cristo está ali nos revigorando, está aqui nos revigorando. Mas é preciso ter a fé, acreditar nessa sua presença, acreditar nessa sua vida. Tomé não estava ali. Contam para ele, vimos o Senhor. Ele diz, eu não vi, eu não acredito. Ele quer tocar, ele quer ver. Tomé, chamado Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Mas Tomé é gêmeo de quem? Os estudiosos se debruçaram sobre isso. Tomé é gêmeo de você, de você, de você, de você e de mim. Nós somos gêmeos dele na falta de fé. Porque verdadeiramente também nós não acreditamos. Também nós temos dúvida. Também nós queremos tocar, ver. Exigimos isso. Se eu não vir com meus próprios olhos, não vou acreditar. É assim que acontece. E por isso que corremos muito atrás de milagres. Por isso que existem igrejas especializadas em milagres. Porque fazendo um milagrinho vai acolher, como se a Eucaristia não fosse o maior dos milagres. Corremos atrás de algum quadro que chora, de algum quadro que deixou uma marca, corremos atrás, mas não corremos atrás da Eucaristia. Não corremos atrás da palavra do Senhor, que é o próprio Cristo. Porque queremos ver coisas diferentes. É isso. Me lembro, eu era seminarista iniciante. Não faz muito tempo, porque logo vão pensar nisso.
Me recordo que numa das casas lá onde eu estudava, tinha um quadro que atrás dele aparecia um cálice com uma hóstia, né? E todo mundo ia lá ver aquele quadro, tirava, tinha aquela marca do cálice e da hóstia. Era uma romaria para ver. E me recordo bem, o padre foi dizer para nós: nós não precisamos disso, nós temos a Eucaristia. Isso me marcou, até hoje eu me lembro. Não precisamos desta foto ali, nós temos a Eucaristia. É a presença real do Senhor Jesus. Não precisamos de buscar outras coisas. Mas Tomé é o símbolo desta descrença. Faz parte da nossa natureza duvidar, não é? Pode ver, eu não acredito. Isso de certa forma nos ajuda em muitas coisas, porque o que falam de besteira, a gente tem que falar, não acredito. O que falam de fake news, não é? A gente diz, não acredito mesmo. Isso é bom para as coisas erradas do mundo e as mentiras do mundo. Mas na palavra de Deus, não. Ele pede a nossa fé. Jesus vai ao encontro dele. 8 dias depois, veja, é a Eucaristias. É o encontro eucarístico, é o domingo, é o dia do Senhor. Jesus se apresenta, estou aqui, veja, você não queria ver? Meu Senhor e meu Deus. Mas bem-aventurados os que não viram, mas acreditaram. Essa bem-aventurança pode ser para cada um de nós. Assim como nós temos o mal da falta de fé, podemos ter o bem da fé, que é a bem-aventurança de acreditar sem ver. Não precisamos ver. Olhemos com os olhos da fé. Esses são melhores e mais confiáveis. Os olhos humanos não são confiáveis. Eu acho que eu vi. Eu pensei que eu vi. Nossos olhos já estão fechando. Não enxergamos. Não é com esses olhos que vamos ver Jesus, mas com os olhos da fé que vamos vê-lo. Por isso podemos fechar os olhos e continuar enxergando a Ele. Esta é a presença misteriosa, mas real. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é muito esclarecedor. Não podemos viver sem a Eucaristia, não podemos viver sem nos encontrar. Tem muita gente pregando e dizendo, você pode rezar em casa, não tem importância, não precisa ir à igreja. Precisamos nos encontrar ao redor do altar, sim. Esta presença não temos em casa, temos na comunidade, nos irmãos da fé. Por isso nunca iremos substituir a Eucaristia, nunca, por meio nenhum, nem o meio eletrônico, não pode substituir a Eucaristia. Nós nos sacrificamos neste tempo pelo bem dos irmãos, não é? Pela vida, queremos sim, que todos tenham essa vida e sejam livres da pandemia. Mas não nos acomodemos e não nos conformemos de não ir à igreja, de não ir na comunidade. Isso não pode acontecer. É aí que fortificamos a nossa fé. É aí que temos o testemunho dos irmãos e irmãs. É aqui que o Senhor está, verdadeiramente. Por isso vamos dizer que acreditamos nele, na sua palavra, na sua presença, professemos a nossa fé.